retornamos ao heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Silvio, você ia começar a ler para nós um poema do humanista, daquele heterônimo preocupado com a mitologia grega, com os valores da civilização ocidental cristã, que é o Ricardo Reis. Pode ler para nós? Sim, é Segue o Teu Destino. Olha só, segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-volto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues, ela nada pode dizer-te, a resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Aqui a gente pode ver, né, esse desapego e falar assim, olha, simplesmente segue teu destino. Não precisa pegar coisa e outra e ficar questionando. Não, rega tuas plantas, ama tuas rosas. Coisas simples. Coisas simples. O resto é sombra de árvores alheias. Né? Tá aí esse desapego dele às coisas, ou seja, a preocupação dele é o momento, é viver bem, sem apego até às relações amorosas. Ele não se apega, não se apaixona. Mas ele tem uma musa, Lídia. Sim, é a musa de Ricardo Reis. É a musa. Mas ele diz para Lídia assim, é como se ele dissesse para ela assim, Lídia, vai, o caminho também é seu. Não se importe em se apegar a mim, tá? Eu não me apego a você, nós somos seres autônomos. Então ele não precisa tá tão agarrado, tão colado, né? Não Mas precisa. ele coroa a face dela de rosas. Sim, é muito lindo. É lindo. E aí, Silvio, nós vemos a presença do Olimpo, dos deuses da antiga Grécia, que é uma marca também, é a marca dele, porque da poesia de Ricardo Reis. A poesia do Ricardo Reis é grega, como diz, latinista. É latinista, né? Uhum. E vamos passar para o Álvaro de Campos. Fale um pouquinho sobre esse Álvaro heterônimo. de Campos. Álvaro de Campos é o que dizem de Fernando Pessoa. É Fernando Pessoa no divã. Por quê? Porque lá em Álvaro de Campos, Fernando Pessoa se permite tudo. Se permite mostrar o mais interior da sua alma, né? Então, Fernando Pessoa em Álvaro de Campos se mostra em três facetas. Um poeta assim, adoroso, admirador da tecnologia, do futuro. Ele acredita no futuro, sabe? É bem contemporâneo, é bem contemporâneo, urbano, bem tenso. Às vezes até por influência do poeta americano Walt Whitman, que é um cara adoroso também, admirador da tecnologia e do futuro. Mas Fernando Pessoa, em Álvaro de Campos, ele é instável, muito instável. Na medida, ao mesmo tempo que ele é assim, esse ardoroso, curtidor do futuro, da tecnologia, ele cai também num momento assim de extrema depressão, como diz no poema Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, mas ele deixa uma válvula. Apesar disso, tem todos os sonhos do mundo, né? Então, ele é decadentista aí, mas é também uma pessoa que busca pelo sagrado. Busca pelo sagrado. Tem um poema dele aqui que vale a pena dar uma olhada. É no meio da urbe, no meio do porto em que ele vê os transatlânticos, os operários das ruas de Lisboa. Ele também tem um momento de voltar-se para o metafísico, para essa procura, para algo que preenche esse vazio do ser humano. Que é um poema chamado Prece. Prece. Eu creio que o Álvaro de Campos é o seu poeta preferido, é o seu heterônimo preferido, né, Silvio? Eu acho que sim, por ser mais complexo e por ser mais real. Porque o Alberto Caeiro é um idealista. Ele está tão em harmonia, tão sem questionamento, que a gente fala assim, isso não existe. Foi um ideal de Fernando Pessoa. E o Ricardo Reis é uma ficção aristotélica, grega.
também não existe no tempo de hoje. Quando você entra em Álvaro de Campos, você chega num ser natural, um ser complexo, um ser que como outro qualquer, sofre, né? Um ser que tem, que aspira e que ao mesmo tempo recua das suas aspirações, um ser que sofre. E a gente sabe, todo mundo sofre, todo mundo ri, todo mundo chora, né? Então, Álvaro de Campos é mais real. Né? Certo. E esses temas contemporâneos, como o consumismo, uma crítica social também muito forte. Álvaro de Campos é o poeta que mais ousa em Fernando Pessoa. E você poderia falar um pouquinho do Fernando Pessoa, ele mesmo, porque há alguns poemas que ele assina com o seu próprio nome, como mensagem, por exemplo. Como mensagem e como também os textos teatrais dele. Fernando Pessoa, além de ser poeta, ele também foi dramaturgo. Sim. Ele escreveu uma espécie de teatro que não existia à época, era o teatro estático, né? Então, o Marinheiro, por exemplo, é um exemplo de teatro estático do Fernando Pessoa. Por quê? Esse teatro estático não precisa que as pessoas se encenem, se mostrem em cena, se degladiando. Apenas o texto é tão forte que as pessoas, ao ouvirem o texto, monta toda a peça, deduz o que está acontecendo. Então ele fez vários... Uma participação do público muito Ele joga forte. para o público a construção das cenas. O texto é forte, como em Salomé, como em A Morte do Príncipe, como também em O Marinheiro. Então são textos assim magníficos pela construção dramatúrgica que ele dá àqueles textos, né? É tão forte que você não precisa assistir, basta ouvir e você cria a cena. Essa é uma capacidade assim pouco conhecida do Fernando Pessoa. E nós vamos encerrar, Silvio, lendo aquele célebre poema do Fernando Pessoa, o Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Silvio, só o endereço da casa Fernando Pessoa. Poderia dizer mais alguma coisa do Fernando Pessoa ainda? Sim. Fernando Pessoa tinha uma missão. A missão dele era, aqui ó, era engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Eu vou ler aqui o que ele disse, ó. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformando a forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais penso assim, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Ou seja, o compromisso dele era com Portugal, o compromisso dele era de engrandecer a pátria. Tanto que ele nem teve uma relação assim pessoal, até com a namorada dele, foi uma coisa tão fugaz, tão frustrada, tão fraca, né? Que ele justificou a ela com isso aqui, dizendo, olha, a minha missão é essa, tornar Portugal grande, engrandecer a pátria. E ele o fez, qualquer dia nós vamos lá na casa Fernando Pessoa, é o meu desejo. MS, é o meu desejo. Em frente à Praça do Peixe. Eu quero ir na casa Fernando Pessoa, lá de Portugal, lá de Lisboa um dia. Por hoje é só.
ficamos com essa frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. E até uma próxima oportunidade.